Se você continuar fazendo o que todo brasileiro faz com dinheiro, você vai trabalhar a vida inteira e ainda assim vai sentir que está sempre correndo atrás. E eu não estou dizendo isso para te assustar. Eu estou dizendo isso porque alguém precisava falar a verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. Você acha que ficar milionário investindo na bolsa é coisa de rico? Se a sua resposta for sim, então você já começou o jogo perdendo. Porque o maior mito sobre investimentos não é que precisa de muito dinheiro, é que precisa começar grande. E isso é mentira. O jogo nunca foi sobre quantidade. O jogo é sobre tempo. E tempo é uma coisa que, se você está assistindo esse vídeo agora, você ainda tem. Enquanto muita gente está deixando dinheiro parado na poupança, rendendo quase nada, enquanto outras pessoas estão esperando sobrar no fim do mês, existe um grupo silencioso construindo patrimônio todos os meses, sem barulho, sem promessa milagrosa, sem ficar olhando o gráfico o dia inteiro. E no final desse vídeo eu vou te mostrar exatamente como começar do zero, mesmo que você só tenha 10 por dia. Mas antes você precisa entender por que a maioria das pessoas trabalha 30, 40 anos e termina praticamente no mesmo lugar. Presta atenção nisso. Imagina duas pessoas. A primeira começa a investir aos 20 anos, a segunda começa aos 35. As duas investem exatamente o mesmo valor por mês. As duas escolhem bons investimentos. As duas têm disciplina. A diferença? Tempo. A primeira pode terminar com o dobro, às vezes o triplo. Não porque é mais inteligente, não porque ganha mais, mas porque começou antes. Isso se chama juros compostos. E talvez essa seja a força mais poderosa do mundo financeiro. Funciona assim. Você investe, esse dinheiro rende. No mês seguinte, você ganha rendimento sobre o que investiu, mais o rendimento anterior. E isso começa a virar uma bola de neve. No começo parece pequeno, quase ridículo. Mas depois de alguns anos, começa a ficar assustador. Agora vamos trazer isso para a realidade brasileira. Se você investir 300 por mês, 300, isso dá mais ou menos 10 por dia. Um lanche, um delivery que você deixou de pedir, uma assinatura que você nem usa direito. 300 por mês durante 30 anos, com uma média histórica de 10% ao ano na Bolsa Brasileira. Isso pode ultrapassar R$600 mil e, dependendo da taxa, pode passar de 1 milhão. Percebe o que aconteceu aqui? Não foi sorte, não foi aposta, foi constância. Mas aqui mora o perigo. Porque 90% das pessoas não falham por falta de dinheiro, elas falham por falta de estratégia e controle emocional. E é aqui que muita gente quebra. Elas entram na bolsa achando que é cassino, compram ação porque alguém falou, vendem quando o mercado cai, entram em pânico e transformam um jogo de longo prazo em desastre de curto prazo. Investir não é emoção, é método. Então deixa eu organizar isso na sua cabeça de forma simples. Passo número 1. Organize sua base. Antes de pensar em ações, você precisa de reserva de emergência, de 6 a 12 meses do seu custo de vida, em algo seguro, liquidez diária, Tesouro Selic, por exemplo. Por quê? Porque quem não tem reserva vira escravo do imprevisto, e quem vira escravo do imprevisto vende investimento na pior hora. Passo número 2. Aprenda a investir em empresas, não em códigos. Quando você compra uma ação, você não está comprando uma letrinha na tela. Você está se tornando sócio de um negócio. Você precisa perguntar, essa empresa lucra? Tem dívida controlada? Cresce ao longo dos anos? Tem vantagem competitiva? Grandes empresas brasileiras, como bancos sólidos, empresas de energia, setores perenes, sobreviveram a crises, governos, pandemias e continuaram gerando lucro. E lucro é o que faz o investidor enriquecer. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala. Você não precisa acertar a próxima ação que vai explodir. Você precisa evitar erros graves. Evitar empresa quebrada, evitar modinha, evitar promessas milagrosas. Se você fizer isso, já está na frente da maioria. Agora vamos falar de algo que separa quem enriquece de quem nunca sai do lugar. Aportes mensais. Rico não fica rico porque acertou uma vez. Fica rico porque investe todo mês, chova ou faça sol, mercado suba ou caia. Aliás, quando o mercado cai, é quando surgem as maiores oportunidades. Mas emocionalmente é quando a maioria desiste. E aqui entra uma verdade desconfortável. O maior inimigo do investidor iniciante não é o mercado, é ele mesmo. É a ansiedade, é o imediatismo, é querer resultado em 6 meses. Investimento em ações é jogo de 10, 15, 20 anos. Se você entra com mentalidade de curto prazo, você sai frustrado. Se entra com mentalidade de longo prazo, você começa a enxergar quedas como desconto. Agora deixa eu abrir sua visão para algo ainda maior. Existe um ciclo invisível. Pessoas pobres focam em gastar. Classe média foca em poupar. Ricos focam em investir. Guardar dinheiro é importante, mas guardar sem investir é deixar o dinheiro parado. E dinheiro parado perde valor. Inflação come, silenciosamente.
Então, o verdadeiro salto acontece quando você muda a sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta guardar e passa a ser alguém que investe todo mês, mesmo pouco, principalmente pouco. Porque no começo o valor é pequeno, mas o hábito é gigante, e hábito constrói patrimônio. Agora deixa eu ser direto com você. Se você tem 20 e poucos anos, você tem uma arma poderosíssima, tempo. Se você tem 30, ainda está completamente no jogo. Se você tem 40 ou mais, você ainda pode mudar seu destino financeiro, mas precisa de mais disciplina. Não importa onde você está. O que importa é quando você decide começar. E talvez esse vídeo seja esse ponto de virada. Mas deixa eu deixar uma coisa muito clara. Ficar milionário investindo não é sobre ostentação, é sobre liberdade. Liberdade de não aceitar qualquer emprego. Liberdade de não viver no aperto. Liberdade de poder escolher. E isso começa pequeno. Começa com 100, 200, 300 por mês. Começa com estudo, com paciência, com constância. Não existe atalho sustentável, mas existe método. E método funciona. Então, se você chegou até aqui, eu quero que você faça uma coisa simples. Decide hoje o valor que você vai começar. Não amanhã, não mês que vem. Hoje. Abre uma conta numa corretora confiável. Monta sua reserva. Estuda empresas sólidas. Investe todo mês. E repete. Durante anos. É assim que pessoas comuns constroem patrimônio extraordinário. Não é sorte. Não é segredo escondido. Não é informação privilegiada. É disciplina aplicada ao tempo. Se você quer aprender a usar o dinheiro como os 10% que realmente constroem riqueza, se você quer entender economia, investimentos e o jogo real por trás do dinheiro no Brasil, se inscreve agora, porque aqui a gente não vende ilusão. Aqui a gente constrói visão. E visão muda destino. O seu começa no momento em que você decide parar de assistir e começar a agir.